Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br. Grupo Unieduca, só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, hoje você almoça comigo na Sulina, a melhor parrilha da região, que faz de Souzas o grande centro gastronômico da RMC. Vem pra Sulina, vem pra Souzas, e o nosso almoço de hoje aqui na Rádio da Credibilidade, com a maior audiência qualificada do horário, onde você está sempre em ótima companhia, apresenta a entrevista com o vereador Jorge Schneider, cuja vida longeva lhe dá muita dignidade no seu 5º mandato pelo Legislativo Municipal. Schneider tem um currículo exemplar e não pretende se candidatar nesse ano, abrindo espaço dentro da Câmara Municipal de Campinas para os mais jovens. Num bate-papo descontraído, lembramos dos inúmeros prefeitos que passaram pela administração de Campinas, a começar pelo que deu início à sua carreira política de sucesso, o prefeito Chico Amaral. Nessa semana, perdemos a diva da cultura de Campinas, Léia Zigiati Monteiro, que por décadas dirigiu o famoso Conservatório Carlos Gomes. Léia Zigiati vai fazer falta. Foi minha companheira no Rotary Clube Carlos Gomes e Campinas chora e lamenta sua ausência, curvando-se aos meritórios serviços prestados por essa mulher de fibra incansável, artista, musicista sem igual. Antes da entrevista, você confere a crônica que os ouvintes e a nossa produção pautaram para essa edição do Pan News Cidades. Confira. Pan News Cidades. Uma das mais antigas instituições da sociedade é a fofoca, enraizada em praticamente todas as culturas. A fofoca acontece com a naturalidade dos papos descontraídos, seguida de juras, hoje totalmente ignoradas. Quem algum dia não escutou de um amigo, amiga, a pergunta sobre algo ou alguém com o compromisso de não passar adiante a injúria, a calúnia ou a difamação da vítima em questão? É certo dizer que não há exceções quanto a isso? Todos nós recebemos informações de terceiros e muitas vezes sequer confirmamos a fonte e damos como verdade a leviana informação. A fofoca de boca em boca continua a ser praticada, agora rebatizada como fake news, que os legisladores tentam desesperadamente conter, punir, estabelecer multas com medidas legais de difícil controle. O ser humano tem o DNA da fofoca, da intriga. Ele sempre esteve dentro das nossas relações mais próximas e sempre gerou dúvidas, maledicências de maneira acovardada, sigilosa. Os segredos secretíssimos caem na boca do povo, misturam realidade e ficção, geram heróis e bandidos do dia pra noite sem nenhum critério ou pudor. Fofoca ou fake news, mesmo legisladas, continuam a construir o imaginário popular. E tenho dito, palavra de honra. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já.
Faça parte do maior ecossistema de educação médica do Brasil. Faça medicina na Unimax em Indaiatuba e Unifage em Jaguariúna. Formação baseada em atividades práticas e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima do MEC em todos os quesitos. Acesse grupounieduca.com.br. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. E agora não tem data para acabar. Double Corte, pede um ovo de bife 350 gramas, ganha outro. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. Vem para Souzas, vem para Sulina. PHS Saúde é o melhor plano da região. SamaritanoSaude.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos, no Pan News Cidades de hoje nós vamos conversar com um dos políticos mais importantes da cidade de Campinas, Jorge Schneider, que tem uma longeva carreira, quer por atuar nas administrações de Campinas, quer na vereança. Tudo bem, meu caro? Como vai, Schneider? Boa tarde, meu irmão. Eu fico feliz de poder estar na Jovem Pan e ouvindo a tua voz, Thanos. E eu não podia deixar de te convidar, Schneider, porque tem muita coisa da história política de Campinas que passa pelas suas mãos. E você, como eu já disse no início, com essa carreira longeva, tem trazido uma experiência positiva na política regional. E eu gostaria de começar por aí, começar pelos prefeitos pelos quais você passou. Você passou por muitos prefeitos aqui da cidade, não, Schneider? Sim, nós passamos aí por vários prefeitos e pudemos aí dar a nossa contribuição ao município, aprender inclusive com a própria população o que é ser político, porque até então, em 2005, quando eu assumi o primeiro mandato, eu tinha minha carreira política formada apenas na Secretaria da Assistência Social, que eu fui diretor, você se lembra muito bem, em 97 nós conversamos, e então eu pude aprender muito e graças a Deus posso aplicar também para a cidade de Campinas aquilo que aprendi. É verdade. Fala um pouquinho do Chico Amaral, foi fácil fazer parte do governo Chico Amaral, claro, você no Legislativo, e conta um pouquinho essa história da política de Campinas para os nossos ouvintes do Pan News. Eu entrei na política pelas mãos do Chico Amaral. Ele sempre teve o coração voltado para o serviço social, né? Ele era uma pessoa fantástica, um amigo, acima de tudo, da população. E ele me convidou, eu fiquei primeiro suplente em 96, e ele me disse: Schneider, eu quero você comigo na assistência social. E eu peguei e fui trabalhar com ele. Foi um trabalho maravilhoso que nós pudemos exercer. Inclusive tem uma coisa que marcou muito Campinas, que foi ali que iniciou a ocupação do Parque Osiel, uma situação nova para Campinas. Eu fazia parte da linha de frente, porque nós tínhamos que trabalhar o social de Campinas. E graças a Deus nós pudemos trabalhar com o Chico. O Chico era um exemplo de homem, viu? Ele trabalhava conosco com bilhetes. É engraçado, né, Thanos? Ele mandava um bilhetinho: eu tô com um problema aqui, desce para falar comigo. Eu descia lá: pois não, prefeito, é isso. Ele dava a ordem para você, dava a orientação, e ele escrevia o que ele falava, porque tinha coisa dele que nós íamos trombar com o secretário de outra pasta, porque ele misturava tudo, viu? Ele queria tudo funcionando. E ele dizia: se alguém reclamar para você, você mostra esse papel aqui. E o papelzinho verde dele abria as portas dentro da administração. Chico, uma grande pessoa. Depois do Chico, quem você pegou? Aí nós pegamos o Hélio já, né? O primeiro mandato do Hélio foi muito bem, o doutor Hélio. Eu acho que ele mostrou uma face para Campinas
do Progresso. Mas só que no segundo mandato já aconteceu o que todos nós sabemos. É verdade. Ele teve as suas influências de outro partido, que eu prefiro nem falar, e no fim ele misturou as coisas públicas com coisas particulares e deu no que deu. Eu acho que ali nós aprendemos também, Otanos, dentro da Câmara, nós aprendemos a nos aproximarmos mais do Tribunal de Contas. Parece brincadeira falar, né? Mas nós aproximamos mais a Câmara do Tribunal de Contas, porque todas as orientações que vinham para nós a respeito da situação que era sui generis naquele momento, vinham através do tribunal e nós, através do nosso presidente, nós conseguíamos chegarmos a esse ponto que nós chegamos, infelizmente para Campinas, mas felizmente para o bem da justiça, né? Isso é um ponto positivo. O político hoje ele fica amarrado com as contas, a prestação de contas cria até um temor na cabeça do político em não fazer exatamente o que prevê a lei. Como é que o político, qual o jogo de cintura que o político tem hoje para enfrentar um Tribunal de Contas? É uma coisa séria porque às vezes para você ver, a Câmara Municipal de Campinas, ela vem devolvendo já há 4 anos alguns milhões que não são utilizados. Na Câmara nós devolvemos para o Executivo em forma de doação, porque não é devolver o dinheiro, porque o dinheiro é da Câmara. Então em forma de doação. Esse dinheiro às vezes pode trazer problema para o prefeito, porque ele recebe em dezembro um dinheiro e o percentual da educação tem que ser 25% da receita líquida. Não pode ser nem 0,1 a menos de 25%. E quando você devolve um dinheiro da Câmara, aumenta a arrecadação da Prefeitura. Então teria que aumentar a despesa da educação. Então é andar no arame mesmo. O Executivo ele tem que trabalhar com percentuais de lei e percentuais da lei municipal, porque a lei federal diz uma coisa e a municipal é maior, então ele tem que trabalhar com a maior, que é a lei municipal. E os compromissos políticos, Schneider, também criam uma camisa de força na liberdade de escolha do próprio vereador, do administrador público, não? Não, eu não acredito. Nesses meus 20 anos, eu nunca tive essa obrigação disso, obrigação daquilo. Porque, às vezes, tem muita gente que pensa que base de apoio é aquela base que vota tudo aquilo que vem do governo. Não. Tudo aquilo que vem do governo já foi discutido com a própria base de apoio, que já tirou as diferenças. Eu mesmo sou um feroz crítico de alguns projetos quando chega para nós, para a base de apoio, vamos enviar esse projeto. Eu digo, não, nós temos que acertar aqui, acertar ali, e nós conseguimos fazer. Quando vai a votação, nós já tiramos as diferenças, já tiramos aquilo que pode prejudicar a população, aquilo que pode prejudicar o relacionamento do governo com a população e do relacionamento com a Câmara. Então, existe um trabalho muito grande de bastidor antes que o projeto chegue para a votação. Isso aí tira essa camisa de força dos vereadores. Nós estamos conversando no Pânio Cidades com o vereador Jorge Schneider. Schneider, com relação ao Dário Saad, né? Você está na primeira gestão do Dário. Você acredita na reeleição? Como é que está indo o Dário? Que nota se daria para o Dário hoje? O Dário foi meu parceiro de Câmara, né? Nós trabalhamos junto. Eu fui, inclusive, eu brinco com ele, eu fui eleitor dele para ele ser presidente da Câmara. Eu trabalhei para que ele fosse eleito, na época, presidente da Câmara. E o Dário entende o Legislativo, ele conhece o Legislativo. Ô Schneider, deixa eu fazer só um parênteses aqui, porque eu estava na CNT Gazeta. Aí o Dário me deu uma entrevista, eu coloquei até na internet, ele já viu essa entrevista. Ele era briguento, ele queria a cabeça do Chico. O Dário, ele sempre teve o posicionamento político dele, né? E ele era PSDB e o PSDB era oposição, né?
Mas ele, enquanto prefeito, ele é uma pessoa que ouve os vereadores. Às vezes, ele ouve até demais, porque ele ouve dar o tapinha nas costas e às vezes ele sabe que não vai acontecer alguma coisa. E eu digo a ele, olha, quando eu falar com você, você achar que é impossível, me fale. Não crie esperança em mim de que vai acontecer alguma coisa que eu pedi que não vai acontecer. E ele, de fato, ele trabalha ouvindo os vereadores. Isso para mim é muito importante, porque cada um tem o seu estilo. O doutor Hélio, ele gostava do gabinete no bairro, quer dizer, ouvia a população lá na ponta. Ele deixava a Câmara de lado até. Isso aí era um erro muito grande que o Hélio tinha. Ele deixava a Câmara de lado e procurava resolver diretamente coisa com a população. E o Odário não, o Odário ele ouve os vereadores, nós levamos as demandas, porque ele não pode ser prefeito ouvindo 1.250.000 pessoas, mas 33 vereadores ouvem muito mais do que ele. Então ele ouvindo os vereadores, ele está ouvindo a população. E a solução vem mais rápida. Isso aí para nós é muito importante, solução rápida. O Dário, ele quando tem um problema, ele não foge da mídia, né? Eu já percebi que ele enfrenta, que ele aparece, que ele, enfim, dá satisfações. É um estilo forte nesse sentido também. Um estilo que não faz parte de todo o perfil dos prefeitos que passaram anterior a ele, não? É verdade, é porque ele foi vereador, então ele tem esse estilo do vereador ainda, ele tem o estilo, porque o vereador ele não pode ficar se escondendo do eleitor, e o Dário faz isso, ele vai para cima, ele, não, isso pode, isso não pode, vamos resolver assim, vamos resolver assado, é como você disse, quando ele vê o problema, ele enfrenta mesmo, e isso para nós é muito importante, ele tem um estilo parecido com aquele que eu tenho também. Schneider, nós perdemos nessa semana, no dia 16, o velório foi no dia 17, agora de janeiro, a Leia Zigiati. E a Leia, você sabe que ela foi minha companheira de Rotary Clube Carlos Gomes, lá na fundação, convivemos muito, considerada a diva da cultura. Tenho certeza que você pode fazer algum comentário sobre a Leia Zigiati Monteiro, que marcou uma presença importante aqui em Campinas, não? A Leia Zigiati, ela é um cartão de visita de Campinas. Ela não morreu, ela vai viver eternamente, porque essa pessoa, ela tinha dentro dela, além da cultura, a cultura ampla, a cultura pela cultura, ela tinha também a cultura íntima dela. Ela era uma pessoa muito culta e muito tolerante. Uma pessoa que sabia que o crescimento de Campinas passaria pela cultura. E ela é uma pessoa que veio para ser um bastão daqueles que Campinas vai poder passar de mão em mão, para que nós possamos ver que Campinas teve Carlos Gomes, Campinas teve Campos Salles, mas Campinas também teve Leia Zigiati Monteiro. Que bonito isso, Schneider. Fico muito feliz em escutar, porque a Leia, ela era realmente devotada à cultura, devotada ao Conservatório Carlos Gomes. Ela era uma pessoa realmente passa para a história de Campinas. Não deve morrer jamais, sem dúvida alguma. Meu caro, vamos falar um pouquinho das suas ações. Eu tive a notícia de que talvez você tenha novos projetos e esse ano não concorra, ou pelo menos diretamente. Como é que está essa sua vida política, Schneider? Você sabe, eu sou muito católico e eu procuro ouvir a vontade de Deus. E eu estou num projeto, Thanos, que é um projeto que realmente é um projeto social que visa o ser humano. Então eu trabalho de 5 mandatos meus voltados a satisfazer a vontade de Deus através do ser humano. Quer dizer, sendo humano, sendo uma pessoa que ouve a população, que procura o bem-estar da população. E eu senti já que eu vou terminar esse mandato com 70 anos, que a obra é de Deus, não é minha. Então nós temos que dar espaço para uma pessoa mais jovem, alguém que possa levar o seu nome, que possa levar o seu trabalho à frente, para que nós possamos ver a Campinas cada vez mais satisfeita e com pessoas novas, com cabeça nova
e que trazem a solução para Campinas. É isso que interessa para nós. Não é o eu, mas sim o nós. Campinas precisa trabalhar no coletivo. É isso que eu penso e não paro não, viu, Thanos? Certeza. Não paro não. Eu possivelmente vou mudar de marcha para um outro campo da própria política mesmo, mas para o bem de Campinas, você não tenha dúvida, para o bem de Campinas, hora de mudanças. Às vezes nós vemos as pessoas dizendo, precisamos trocar os vereadores. Eles têm razão às vezes. Uma mudança, um novo ar, um novo nome, uma nova cabeça ajuda a cidade de Campinas. E eu vou colaborar com isso, trazendo o bem-estar de Campinas através de uma ação um pouquinho diferente daquela que tem hoje. Agora, ninguém engana o eleitor, né? Ninguém engana o seu eleitorado de forma alguma. O vereador, ele é sempre, no seu caso, reeleito por 5 vezes, não é brincadeira um troço desse. É preciso ter competência, Schneider. O eleitor também não pesa na sua escolha, não? Eu ouvi muito a população o meu eleitorado, quando me veio essa mudança, esse novo rumo. E eu recebi o apoio total da população, dos meus eleitores, dizendo, vereador, continuará sendo sempre o nosso vereador. Você coloque a sua cabeça no travesseiro, que você fez aquilo de melhor, vai continuar fazendo de melhor, e quem vier para o seu lugar também tenho certeza que você vai orientar para que faça o melhor para a cidade de Campinas. É isso que nós precisamos. Nós precisamos deixar um legado, nós precisamos mostrar que o projeto bom não tem dono, o projeto bom tem rumo. E o rumo é o morador de Campinas. É isso que nós precisamos. Você sempre colocou a fé, a cristandade na frente das suas ações. Fala um pouquinho desse lado religioso, das ações que você tem desenvolvido, meu caro Schneider. Sabe, Thanos, eu entrei na política pela fé. Eu entrei porque um padre, em oração, do ano de 1995, me disse, se prepara porque Deus tem um propósito para você. Você vai ser um político. Um padre me disse após uma missa. E eu me apropriei daquilo e disse, Senhor, se for da tua vontade, faça o melhor segundo a sua vontade, não segundo a minha vontade. E assim aconteceu. Nós entramos, eu procuro sempre levar a fé à política, e não a política à fé. Eu não faço dentro da minha igreja campanha política, não. Eu faço a ação que eu faço como cristão dentro e fora da igreja, a mesma ação, porque eu não sou diferente, para que todos possam entender que se você não ocupa aquele espaço, alguém vai ocupar. E que se for alguém que não tem a mesma fé que você, vai fazer falta alguém que tenha a sua fé dentro da política. E assim eu consegui, durante 5 mandatos, pedir o voto e a população continuar votando em mim. Então eu acho muito importante isso. Nós não levarmos a política à igreja, mas ao contrário, trazermos a igreja à política. A nossa dedicação como cristão também dentro da política. Porque quem ama não engana ninguém. Nós estamos conversando no PAN News Cidades com o vereador Jorge Schneider. Com relação ao partido político, seu partido, fala um pouquinho, você sai, não vai se candidatar, mas continua afiliado, como é que vai ser a sua vida? Sim, eu sou líder do PL hoje na Câmara Municipal, vou continuar no PL, vou continuar sendo um dirigente partidário, porque os partidos são necessários no Brasil, e é um partido que eu acredito, por quê? Porque ele defende a vida. Ele não quer o aborto. Ele defende a não descriminalização da droga. Ele defende a família. Ele defende os bons costumes. Por que não defender um partido como esse? Tem uma pessoa que me disse, mas existem exageros. Eu falei, exageros do bem são bem-vindos. Exageros do mal é que são mal-vindos. As pessoas que exageram, enganando, fazendo corrupção, essas aí é que nós precisamos banir da política. Um partido como o PL é um partido muito bem-vindo para as famílias do Brasil.
Para encerrar, eu gostaria que você comentasse um pouco essa saia justa do Valdemar da Costa Neto com o presidente Bolsonaro. Deu aquele quiprocó, teceu elogios ao presidente Lula. Uma situação realmente complicada para ele, não? Nós temos que aprender a entender que existem as posições pessoais e as posições partidárias, né? Eu, particularmente, não vou em público jamais falar bem de quem apoia o aborto, de quem apoia tudo aquilo que é de ruim para as famílias. Eu não vou publicamente falar isso. Não, a pessoa não é só defeito, ela também tem suas qualidades. Mas temos um momento certo para dizermos as qualidades da pessoa. Não podemos abertamente acharmos que faremos uma média falando bem da pessoa. Porque, para mim, a essência maior não é aquilo que ele faz para mim, mas aquilo que ele faz para as famílias, aquilo que ele faz para a sociedade. E eu sempre digo, jamais apoiarei alguém que apoie o aborto. Jamais apoiarei alguém que apoie a ideologia de gênero. Jamais apoiarei alguém que vá contra os princípios da família. Então, eu acho que faltou um pouquinho de sensibilidade do Valdemar de não dizer em público aquilo que ele pensa pessoalmente. Tem algumas considerações a fazer? Faça pessoalmente. Não precisa ir em público dizer declaradamente alguma coisa que vá magoar as pessoas que olham a política, porque aquilo que eu disse agora de pouco, existe um certo radicalismo em algumas pessoas, uma coisa que é difícil de aceitar, mas nós temos que aceitar. As pessoas que têm o seu ponto de vista têm que ser respeitado. E se você vai falar como dirigente partidário, fale como dirigente partidário. O partido pensa assim, e não o Valdemar pensa assado. É isso aí. E há princípios que a gente não pode abrir mão de forma alguma, como você disse. Eu quero agradecer imensamente a sua paciência em estar comigo hoje no Pan News Cidades. Eu tinha uma dívida com você, porque afinal de contas a última entrevista que eu fiz com você foi em 1997. Como o tempo passou, e eu não podia perder essa chance de trazê-lo aqui para o Pan News Cidades, viu, Schneider? Eu quero sempre me colocar à disposição de você e à disposição de Campinas, porque é para isso que nós viemos ao mundo, para servir, não para ser servido. E nós temos que ter essa preocupação, porque eu sei do seu trabalho que você faz na linha da saúde por Campinas também. É uma coisa que eu admiro demais, Thanos, porque nós temos que olhar por esse povo. E esse povo está precisando de gente com o seu coração, com o coração daqueles que pensam Campinas. Grande abraço, meu amigo. Deus te abençoe, muita paz, saúde, sempre à tua disposição. Fique com Deus. O Pan News Cidades volta já. Faça parte do maior ecossistema de educação médica do Brasil. Faça medicina na Unimax em Indaiatuba e Unifage em Jaguariúna. Formação baseada em atividades práticas e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima do MEC em todos os quesitos. Acesse grupounieduca.com.br. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. E agora não tem data para acabar. Double Corte, pede um ovo de bife, 350 gramas, ganha outro. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. Vem para Souzas, vem para Sulina. PHS Saúde é o melhor plano da região. Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaúde.com.br. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas.
Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br. Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. Jovem Pan News Campinas.